louvar a Deus pela vida de alguns servos de Deus que estão aqui nesta tribuna. Pastor Hugo, lá em Boston, um amigo particular nosso. Louvar a Deus pela vida do pastor Neves. Pastor Neves, para quem não sabe, você não pode perder amanhã. Pastor Neves, eu tive o privilégio de ser hospedado por ele na minha segunda casa, no meu segundo país, Angola. E é um líder de uma igreja muito vasta, recebe como ninguém. E eu quero louvar a Deus pela vida do senhor, pastor Neves, presidente de um grande trabalho ali em Luanda, Angola. Enfim, quero louvar a Deus pela vida de todos os servos de Deus, pastor Paulo Marcelo, que eu tributo respeito, pastor Adeildo Costa, pastor Alexandre Marinho, pastor Bola, né, que está deixando de ser bola. Enfim, meu amigo pastor Anderson do Carmo, nós temos uma amizade de mais de 20 anos, sua esposa a pastora Flor Delice, e os demais companheiros eu vou falando o nome aqui, em meio ao sermão, tá? Quantos querem ouvir o que Deus tem para falar? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Pastor Natanael de Maricá, né? Olha lá, pastor Natanael de Maricá. Enfim, amados, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, meu amigo Erasmo, lá da outra América, pastor Alexandre Silva, né? Esposo da minha irmã Elane de Jesus, também da outra América. Enfim, seja Deus louvado pela vida de cada um dos servos do Senhor. Lucas capítulo de número 17, para a nossa breve meditação. Lucas capítulo 17, enquanto você acha, louvar a Deus pela vida de todos os amados internautas, e entre eles está minha esposa, a pastora Bia, pastor Misael, meu filho, Miss Raim, meu filho do meio, a minha Áquila, minha filha caçula, que deve estar agora rindo diante da tela, dizendo papai falou meu nome. Enfim, louvar a Deus pela vida de todos, a igreja do Senhor em Salvador, que está reunida nos assistindo, igreja que nós pastoreamos por misericórdia do Senhor. Lucas capítulo 17, só os que acharam digam amém. Lucas 17, tão somente o versículo de número 32. Lucas 17, 32, tão somente este versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Diga isso. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Fecha a Bíblia. Quem faz parte do grupo do Glória a Deus e Aleluia aqui? Quem faz parte do grupo do Amém? Do grupo do Aleluia? Do grupo dos aplausos? Se você não faz parte do grupo do Amém, do Glória a Deus, do Aleluia, nem dos aplausos, tu é de onde, meu irmão? Observe bem o texto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Só vocês? Só as mulheres? Só os que têm certeza que são machos? Alex Porto, meu amigo Alex Torquato. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós temos dois elementos distintos a serem estudados: a mulher
e Ló. A mulher e Ló. Pastor Antônio Silva. A mulher e Ló. O Ló e a sua mulher. Mas quem era Ló a priori? Quem era Ló? Simples. Ló, olhe para cá, nunca confunda Ló com Jó. Um J e um L muda tudo, tá? Ló é Ló, Jó é Jó. Jó quer dizer voltado sempre para Deus. Ló quer dizer mirra. Então nunca confunda mirra com voltado sempre para Deus. Quem era Ló? Primeiro, ele era neto de um homem babilônico, hoje no caso seria iraquiano, cujo nome era Terá. Seu Terá teve 3 filhos. Quantos filhos? 3. Abrão, Naor e Arã. Abrão, Naor e Arã. Só vocês? Arã, para quem não sabe, casou-se, tanto quanto seus irmãos, e gerou um filho cujo nome ele colocou de Ló. Só que o Arã morreu. E na morte de Arã, o primogênito Abrão, como não tinha filhos, adotou o seu sobrinho como filho. Se não for pedir demais, alguém alcance, por favor, Gênesis, por caridade, capítulo 11, versículos 26, 27 e 28. Se alguém puder ler, vai ficar mais famoso, porque vai sair num DVD. Gênesis capítulo 11, versículos 26, 27 e 28. Não ouvi. Olha para a câmera. Você é águia, né, irmão? Tu é esperto, né? Agora leia com gosto, leia como... Olha lá. Ah. E estes são a geração de Terá. Terá gerou Abrão e Noá e Arã. E Arã gerou a Ló. Arão gerou a quem? Arão gerou a quem? Ok, então contra fatos não há argumento. Vamos lá. Então quem era Ló? Filho do irmão caçula de Abrão. E este Ló aqui, que Jesus na era neotestamentária está dizendo lembrai-vos da mulher de Ló, temos que saber quem era Ló, para depois saber quem era a mulher, para depois a gente se lembrar. Seu Ló, para quem não sabe, quando Deus apareceu a Abrão no Iraque, hoje, geograficamente falando, Iraque, que também já foi Babilônia, e na época de Abrão, aquela região era composta por 4 cidades. Quantas cidades? Quantas cidades? Quantas cidades? Ur, Uruque, Nipu e Lagash. Só vocês? Ur, Uruque, Nipu e Lagash. Agora para valer. 1, 2, 3. Lagash. Ok. Você vai entender onde eu quero chegar. Deus apresenta-se a um engenheiro agrônomo
cujo nome era Abrão, e diz para que ele saísse do meio da sua parentela, que dele faria uma grande nação. E conhecemos a história, lá vai Ló, com seu pai adotivo, Abrão. E nós sabemos, lá no capítulo 13 do Gênesis, que Deus abençoou Ló de uma forma indizível. Está escrito que ele tornou-se um homem muito rico, tinha muito gado, e a terra era pequena para dois ricões morarem juntos. Por isso havia contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Abrão disse para ele: escolhe e segue. E ele então, segundo a Bíblia, escolheu morar na beira do rio Jordão. E ele foi para o lado de Sodoma. Quero deixar bem claro que ele vai muito rico, mas ele ainda não era casado. Lá em Sodoma, que para quem não sabe, Sodoma era uma terra linda, bela, riquíssima. Até a Bíblia, por sinal, fala-nos claramente sobre Sodoma. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Pastor, é estudo bíblico? Nada disso. Vai terminar assim? Tu que pensa. Gênesis, por favor, capítulo de número 13, e o versículo 10, nós encontramos Ló, se separando do seu pai adotivo, Abrão. De natureza que ele foi para uma região onde ostentava-se 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Ademar, Zeboim e Bela, que era conhecida como Zoar. Gênesis 14, 8. Quem se habilita a ler, por favor? Gênesis 14, 8. Olha quantos famosos. Saul, o rei de Sodoma, e ao rei de Gomorra. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adã, e o rei de Sabor, e o rei de Belém. I speak English. Escuta isso. Eis aí as 5 cidades. Ele se separa do seu tio. E para quem não sabe, escute isso, senão você não vai entender. Essas 5 cidades estava, Dr. Bauer, estava às margens do rio Jordão. Atenção, por favor. E as escrituras diz que eram cidades férteis, belíssimas, riquíssimas, verdejante, até porque era agraciada pelo famoso Jordão. 5 cidades. E ele estendeu a sua tenda até Sodoma. Lá em Sodoma ele conhece uma sodomita, que quer dizer habitante de Sodoma. E ele traz os costumes do seu tio Abrão. Ele conhece Deus, é temente a Deus, guardado por Deus. Ok. E assim a gente já tem noção de quem era Ló. E a mulher dele? Ele casou-se com ela em Sodoma, constituiu família. Ele é um homem rico, ele é um homem bem de vida. E o caba que é rico, fica mais fácil para arranjar, né, um bem-querer ao dinheiro dele. E ele casou-se com esta mulher, constituiu família. Ele tem 2 filhas. Quantas filhas? 2 filhas. Ok. Sodoma, para quem não sabe, era cobiçada. Aquelas 5 cidades, para quem não sabe, era uma cidade muito cobiçada. Porque era uma cidade fértil, cidade rica. Tudo que planta, nasce, colhe. Então, a cidade extremamente abençoada.
todas as 5 cidades, diz a Bíblia, tem reis, tá? E se tem reis, tá? Então tem riqueza, tem súditos, enfim. Até que diz a Bíblia, preste atenção, que um certo rei levantou-se, um tal de Quedorlaomer, levantou-se e foi contra as 5 cidades. Diz a Carta Magna que a peleja deu-se em uma eira chamada de Vale de Sidim. E no Vale de Sidim deu-se a peleja deste Quedorlaomer contra as 5 potências. E diz a Bíblia que este rei ganhou a peleja. Diz a Bíblia que este rei afanou as cidades. Diz a Bíblia que foge um e corre e conta a seu Abrão. E diz Abrão, Quedorlaomer ou Quedorlaomer, que é a mesma coisa, levantou-se contra as 5 potências. E hoje não somos mais aquelas 5 potências, porque além de levar a riqueza, ele levou todo mundo cativo, inclusive o teu filho adotivo Ló. Quando Abrão ouviu dizer que Ló foi levado cativo, e que as 5 potências agora não tem mais os seus 5 reis, porque quem manda é Quedorlaomer, ou este bárbaro, este má, este rude. Escuta bem isso. Abrão, diz a Bíblia, que chama 318 funcionários seus, que nunca tinha dado uma tapa em ninguém, que não sabia o que era brigar, porque Abrão era extremamente pacífico, e ele disse: o meu filho adotivo, a saber, o filho do meu irmão, foi levado cativo. E não somente ele, como seus bens. E eu não nasci para perder. E se tem DNA abraâmico, tem que entender que não vai perder assim. Pegou 318 empregados e disse: ponga nos camelos que nós vamos à peleja. Preste bastante atenção. Abrão sabia que era uma parada dura, que as 5 potências não venceram. Como é que ele vai vencer? Com 318 empregados, 318 vaqueiros, 318 tirador de leite de gado. A atenção é toda que você está me dando, toda a atenção que você está me dando ainda é pouca, porque eu preciso lhe contar uma novidade divina. Abrão foi, a Bíblia nos revela que os 318 botaram todo o exército inimigo para correr, e a Bíblia diz que Abrão feriu o rei opressor, voltou com Ló, voltou com os bens, 318 funcionários e um velho de 100 anos. Pois então pegue essa. Preciso lhe alertar que Satanás não vai levar o que é seu, porque o Deus de Abraão também é teu Deus. Só os que acreditam nisso, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Ok. Abraão vai e traz de volta. Mas quem conhece esse trajeto, tanto quanto eu, quem já foi a Israel, tanto quanto eu, sabe que a distância de onde Abrão chegou a vencer o inimigo até Sodoma era aproximadamente de 4 a 5 dias caminhando. Então Abrão traz todo mundo de volta. Então é 5 dias conversando. Obrigado, seu Abrão. E Abraão faz amizade com aquele pessoal. Olha, se o senhor não vem, que haveria de ser de nós. E ele olha: Ló, na benção, Ló, na benção, tio. Tranquilo, Ló? Tranquilo, tio? Que essa é minha esposa, tio. Ok. Essas meninas é minhas filhas, tio. Está abençoado. Vamos lá. Ok. Então Abraão conhece o pessoal. Ok. Abraão volta para casa. E eu preciso que você entenda o seguinte: aquela cidade agora deve a Abraão, as 5 cidades. Abraão é respeitadíssimo lá. Aquela cidade só existe por causa de Abraão. Os reis voltaram a ser reis, que foi restabelecido o reino por causa de
Abrão. Você não imagina o amor que Abrão tem por eles, a consideração que Abrão tem por eles. Ok, o tempo passa. Segundo o historiador, cerca de 18, 19 anos depois, um belo dia, pastor Anderson do Carmo, Abrão está sentado na entrada da sua casa, pastor Amadeu Vieira Júnior, e vê se aproximando 3 homens. A Bíblia diz que Abrão corre até esses 3 homens, cai de joelhos diante dele, e ele usa a expressão simples: meu Senhor. Todo mundo via 3, Abrão só via 1. Meu Senhor, deixa que eu lave os teus pés. Quem será que Abrão está chamando de Senhor? Meu Senhor. Abrão lavar os pés. E ainda disse: fica encostado nesta árvore e permita-me, meu Senhor, que eu prepare algo para o Senhor comer. Mas era 3, mas ele só via 1. Escuta isso. Para quem não sabe, Sara tem empregadas e não poucas. É dona Sara. Abrão, para quem não sabe, é extremamente rico. Gênesis capítulo 13, versículo 1 e 2 está escrito: e via Abraão muito rico em prata, em ouro e gado. Não era qualquer um. 18 anos depois de que ele tem 318 funcionários, que saiu 18 anos depois, imagina quantos funcionários ele tem agora. E ele cai de joelho diante desses 3 que ele só via 1. Deixa eu lavar os teus pés. E permita-me que eu prepare algo, e depois você vai. Aí o mais gostoso, pastor Anderson, que ele chega para Sara e diz: Sara, vai para a cozinha. Sara podia dizer: eu ir para onde? Sou Sara. Eu posso mandar qualquer uma empregada fazer, fazer. Eu tenho várias empregadas, mas não, está escrito que a própria Sara é quem foi, do tipo: Sara, é ele, Sara. Não é qualquer um, Sara. Isso é teofania. Teofania, teo, Deus, fania, escondido. Teofania, Deus escondido no anjo. Vai lá, Sara. Sara, mais que depressa. 3 medidas. Por que 3? Faz o pão, dá para ele. Ele come. E Abraão fica matutando: o que é que Deus está fazendo nesta terra? Preste atenção. Por que será que Deus fez uma viagem dos céus à terra? Pastor Adeildo, Abraão fica: por que será? O que é que ele está fazendo aqui? De repente ele chega para Abraão e diz: cadê Sara? Ele disse: olha aí, até o nome da minha mulher ele sabe. É Deus. O que é que ele está fazendo aqui? O que leva a Deus descer à terra? O que será? O que será, pastor Erasmo? E Abrão, muito águia, viu que os 3 estão olhando para Sodoma. Meu deputado Bittencourt, os 3 estão olhando para Sodoma. Abrão, ligado, disse: meu senhor, por que olhas para o lado de lá? E quando olhava, a cara fechava. Aí diz a Bíblia que eles foram saindo, e Abrão disse: permita-me que eu vos acompanhe até a divisa da fazenda. E diz a Bíblia aí, Abrão conversando com Deus. E Abrão pergunta: meu senhor, o que é que o senhor está fazendo aqui na terra? Não é em vão, com tantos anjos, basta uma palavra e acontece. Por que viajastes, vestiste uma camuflagem teofânica? Me conta, que fazes aqui? Está escrito assim, que olhou ele para Abrão e disse: ocultaria eu
algum segredo a você, Abraão? Levaço e perfácia. Há segredo entre nós, Abraão. Há segredo entre nós, Abraão. E ele disse para Abraão: eu vim para destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, eu não oculto nada a você. Somos amigos. Amigo não tem segredo. Por isso eu estou te dizendo, eu vim para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão disse: mas meu senhor, vai destruir só o povo ou a cidade? Não, a terra também. Eu vou destruir o povo e a terra. Mas Senhor, por quê? Se o meu Senhor encontrar 50 pessoas justas, porque, meu Senhor, há 18 anos atrás, eu restabeleci as 5 cidades, eu conheci muita gente boa, fiz amizade com eles, gente boa. Abraão, aqueles que você conheceu há quase 2 décadas atrás, todos eles estão pervertidos. Meu Senhor, mas a fulano de tal? Não, Abraão, está pervertido. Mas ele era tão seguro, dissestes bem, lá atrás, pretérito. Está pervertido, Abraão. E tu pensas que eu nunca falei com eles, Abraão? Pensas que meu espírito nunca falou com ele? Abraão, quando a consciência de um homem morre, o tribunal fecha. Porque o maior tribunal do mundo é a nossa própria consciência. Mas se tiver 45 pessoas, Abraão, você não está entendendo, não tem 45 pessoas. Se tivesse 45 pessoas, eu pouparia toda a cidade. Abraão, e se tiver 40, parou em 10, ei, parou em 5. E Deus disse: não tem 5 justos, Abraão, eu vou ter que destruir toda Sodoma e Gomorra. Enquanto ele está conversando, ele fica com Abraão e 2 desce. Abraão conheceu muita gente boa lá. Abraão conheceu gente de caráter lá. Mas agora, reverendo Neves, não tem mais caráter. Agora não tem mais caráter. Olhe para cá, senão você vai perder a mensagem. Não tem mais. Porque disse Jesus: ei, lembrai-vos da mulher de Ló. Os 2 que chegaram na casa em Sodoma são os mesmos que chegaram na casa de Abraão. Olha a diferença, como se anfiantria. Olha a diferença de ciceronear. Ló chegou e disse: eu te peço, deixa-la aos teus pés. Mesma coisa, aprendeu contigo. Entra na minha casa, vai ter comida, farei. Ele disse: não entro na tua casa. Passaremos a noite na rua. Gente, todo mundo sabe que Sodoma estava podre. Eles vieram para destruir Sodoma. E eles dizem que preferem passar a noite na rua do que na casa de Ló. Como é que estava essa casa?
que a minha casa, que as vossas casas sejam a extensão dos céus. Não, você não entendeu. Que a minha casa, que a vossa casa sejam a extensão dos céus. Mas por que lembrar da mulher de Ló? Aí Ló, por muito porfiar, por insistência, eles entraram. Minha mulher, sim, tem visita. Vá fazer a comida. Mostra ela fazendo. Vá você. Lê o texto direito e veja quem fez a comida. Foi Ló. Aí me perguntaram, pastor Abílio, por que a Bíblia não fala o nome da mulher de Ló? E uma infeliz que não dá comida para anjo, tem que ter nome na Bíblia? Para quem não sabe, eu descobri quem era o sogro de Ló. Satanás casou com a filha do diabo. Lembrai-vos da mulher de Ló, escuta isso. Sodoma, para quem não sabe, estava fétida, estava podre, estava imunda. Dobre a sua atenção, senão você não vai entender. O pobre do Ló vai para a cozinha. Enquanto o pirão, como a gente diz na minha querida Bahia, está saindo, diz a Bíblia assim, está escrito assim: velhos e moços de todas as ruas e bairros de Sodoma, não tinha uma rua, está escrito ruas, vieram para a porta de Ló, batia na porta e gritava: tem 2 homens aí, põe para fora, queremos usá-lo. Diz a Bíblia que Ló saiu para interceder. Está escrito, caiu na pancada, apanhou. Deram uma surra em Ló. E diz a carta magna que os teofânicos abriram a porta, puxaram Ló para dentro, olhe para cá, senão você vai perder a mensagem, e estendeu as mãos e todos ficaram cegos. E enquanto eles estão cegos, Ló, os homens, a mulher e as filhas passam no meio deles, eles não sabem quem é, todo mundo calado, porque estavam cegos. Ló, a mulher, as 2 filhas e os 2 teofânicos. A Bíblia diz que Ló foi na casa dos futuros maridos de suas filhas. Eles estavam tão apegados a Sodoma que eles disseram: a gente não sai daqui, isso é que é vida. Isso é que é vida. Na hora que vai saindo, o anjo dá uma ordem: não olhe para trás. Da caravana que saiu, a única que olhou para trás, ela não obedecia a ordem. Ela não era submissa. Eu preciso lhe alertar que eu estou só machucando o tempero. E ainda não fui para a cozinha. Vou na cozinha levar esse tempero e volto.
Devemos lembrar da mulher de Ló primeiro. Ei, porque é uma ordem. E não foi qualquer um quem ordenou. É uma ordem de Jesus. Devemos ter lembrança dela primeiro. Porque é uma ordem. Só os que me ouvem digam amém. Lembrar da mulher de Ló, porque primeiro foi Jesus quem ordenou. Segundo, para não cairmos no mesmo laço que ela caiu, para não errarmos como ela errou. Desculpa se eu vou pegar pesado. Saíram de Sodoma e estão indo em direção a Zoar. Saindo de Sodoma em direção a Zoar. Em direção a? Em direção a? Sai de Sodoma e está indo para Zoar. Só que os pés da mulher de Ló está na estrada, mas o coração está em Sodoma. Os pés da mulher de Ló está na estrada, mas o coração está em Sodoma. Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Se os meus pés estão na estrada, eu já saí de Sodoma, estou indo em direção a Zoar, mas o meu coração ainda está na cocaína de Sodoma, ainda está na cerveja de Sodoma, no gru de Sodoma, no florinal de Sodoma, na prostituição de Sodoma. O meu corpo está na estrada, mas o meu coração está em Sodoma. Sair de Sodoma não basta ter coragem, tem que ser cabra macho para sair de Sodoma. Evangelho não é para pilantra. Evangelho é para cabra macho, para quem tem sangue no olho, carregador de cruz, vencedor de demônios. Estou na cozinha machucando o tempero. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: pelo cheiro da cozinha, a comida parece que está boa. Senhores, quando o pau comeu na casa de Noca, que é uma linguagem nordestina, quando o negócio pegou, quando o rei desceu, quando a destruição veio, quem já foi a esta região sabe que aquele vale, o vale de Sidim, foi 100% destruído com as 4 cidades. E na destruição o Rio Jordão alargou. E quem vai hoje lá não vê mais as 5 cidades. Perdão, as 4 cidades. O que tem no lugar é o Mar Morto. Está ali embaixo. Está ali embaixo.
E Deus preserva a estátua de sal até hoje, está lá. É um dos locais que eu faço questão de levar os que vão comigo a Israel. Eu faço questão de levar. Eu faço questão de trilhar o mesmo caminho. A estátua de sal está lá até hoje. Mas por que devemos lembrar dela? Primeiro, porque é ordem de Jesus. Segundo, para não pecarmos como ela pecou. Deixa eu te contar um segredo aqui. Ó, ela esqueceu-se do passado, abraçou o tempo presente e rejeitou o futuro. Todo povo que não tem passado é um povo sem história. Como que eu vou chegar agora dando uma de Bambambam, Abílio Santana, e vou me esquecer de lá de trás de Jerônimo Savonarola? Como que eu vou esquecer de Moody, Charlie Firney? Como que eu vou esquecer de Rodrigo Silva Santana? Como que eu vou esquecer de Cício Canudo de Lima? Como é que eu vou esquecer de Valdir Píssego? Paulo Leiva Macalão, Daniel Berg, Gunnar Vinig. Esquecer do passado é não lembrar-se da história. O pecado da mulher de Ló, eu não tropeçarei nessa pedra. Hoje é mole. Hoje tá fácil. Hoje a gente sai de casa, 2 horas, 3 horas depois, dependendo do lugar, já chega até arrumado, já de terno. Ela esqueceu-se do passado. Daniel Berg, Gunnar Vinig, irmã Celina de Albuquerque, a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. Otton Nelson. Ninguém vai destruir a nossa história. Somos um povo que temos história. Não, você não entendeu. Somos um povo que temos história. Por que devemos lembrar da mulher de Ló? Porque ela abraçou, cuidou, amou o tempo presente. E o tempo presente, para quem não sabe, naquela época, é duro que eu vou falar, mas o nosso Brasil não está muito diferente de Sodoma, não. Eu vou repetir, é duro que eu vou falar, mas o nosso Brasil não está muito diferente de Sodoma, não. Uma certa feita eu fui convidado para ministrar na Holanda.
E os céus é testemunha de como eu fiquei triste, arrasado, destruído. Eu nunca vi uma miséria daqui, nunca tinha visto. Eu, Abílio Santana, nunca tinha visto. Mulheres despidas, sem nada. Quem já foi à Holanda aqui tanto quanto eu sabe que é assim. Despida, sem nada, na vitrine com a placa. Na vitrine, para você escolher quem você quer. Eu disse, que desgraça é essa? Que miséria é essa? Não demora 10 anos. E agora vem a PL 122 querer fazer a mesma coisa com o nosso Brasil. Lá vem a PL 122 com um monte de bandidos de paletó e gravata, irresponsável, querendo transformar o nosso Brasil numa Sodoma. E vê se vocês não cortam nada do que eu estou dizendo. Eu me responsabilizo. Se vier processo, que venha para minha cabeça. Quer o nome para adiantar o processo? Abílio Silva Santana, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Salvador, Bahia. Pastor Neves, a PL 122, um pacote de leis miserável em Brasília, querendo botar mulheres na vitrine. Tá faltando cabra macho em Brasília. E volto a lhe dizer mais. Deus tem homens em Brasília? Tem, como pastor Marco, Feliciano, enfim. Só que na minha ótica de enxergar, Jesus é leão e é cordeiro. Quando quer usar um homem mais com mais calma, alguém bagunçando com ele dentro do avião, que foi o caso do pastor Marco, batendo na cabeça, ele é cordeiro e não faz nada. Agora, se Deus me levar a Brasília, Satanás, você vai ver Jesus leão. Vai ver Jesus leão. Cadê o povo que glorifica o Senhor? Pasme. Pasme aí, vá. Pasme. Pasme aí. Pasme. Já tinha até engenheiro agrônomo prontinho já para começar a trabalhar. Como, pastor? Não, traficante não ia ser mais traficante. Não, o cabo que planta maconha escondida, não ia ser mais, não, agricultor. Não, sim, querem aprovar liberação da maconha. Já tinha engenheiro agrônomo pronto para começar a trabalhar a terra, a qualidade da maconha, essa aqui vale mais, essa aqui vale menos. Ia vender, né, na esquina, ia vender carteirinhas de cigarro. Presta atenção, Satanás. Sodoma não foi destruída enquanto Ló não saiu. Não vai bagunçar este país enquanto a igreja estiver na terra. Já que esse
Esse ano é ano eleitoreiro. Deixa eu mandar um recadinho para todos os que pleteiam. É bom respeitar, porque nós evangélicos somos 38% desta nação. 38%. Respeita as caras. É mole? Para quem não sabe, talvez você nunca percebeu que a gente é muito crente, a gente não fica ligado, a gente é muito crente, olha só para cima e não olha muito para aqui e não percebe. Mas não sei se você já viu que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela não expulsa mais demônio dizendo sai demônio fulano, sai Beji ou Molum, sai, não, acabou. Agora é sai encosto. Qual é encosto? Qual é encosto? Demônio agora mudou, é? Por quê? Porque se reuniram os chamados afrodescendentes, e eu sou afrodescendente, eu sou tataraneto de angolano, está aqui no meu sangue o DNA Nagô, então eu posso falar em alto e bom som. E não vai pensando que isso aqui é discriminação não, tá? Eu quero só que você entenda uma coisa. Se reuniram e botaram esparadrapo na boca da igreja. Não vai chamar os nossos orixás mais de demônio. E não foi pouca a multa. Multas. Chamar nossos orixás de demônio, agora da cadeia. Aliás, tem um irmão que eu fiz ele subir aqui. Está aqui, pronto, esse aqui. Foi preso em Salvador. Estava distribuindo folheto na Avenida 7 de Setembro. Aí ele deu para uma catimbozeira. Aí a catimbozeira disse, eu já sou protegida, eu já tenho meus guias. Ele disse, guia não, você tem demônio. A miserável arranjou 4 testemunhas, levou para a cadeia, ficou preso. Doutor Manassés, que é o meu advogado, foi quem brigou para tirar ele da cadeia. E está arriscado ser condenado, porque chamou demônios de demônios. Satanás, capeta é capeta, demônio é demônio. E a igreja não percebe, pastor Anderson, que estão tentando colocar esparadrapo na boca da igreja. Encosto, que demônio é demônio, infeliz. Capeta é capeta. E eu lhe falo com conhecimento de causa. Aos 7 anos eu arriei o primeiro aguidar na encruzilhada. 171 botou na cabeça da minha mãe que eu era de Ossanhi. E botou na cabeça da minha mãe, coitada, que ela era de Iemanjá. Que Dona Oxum tinha que comer caruru todo 4 de setembro. E todo 4 de setembro tinha caruru e atabaque na casa de manhinha. Mas depois que Jesus entrou lá em casa, o caruru nunca mais, atabaque nunca mais.
discutir com quem tem conhecimento de causa. E se os irmãos aqui tiver com medo, é só sair fora para não sair no DVD. É só sair fora para não sair no DVD. É mole? É mole? Em Sodoma, quem era sério, agora já achava aquilo normal. Normal. Cidades que Abraão brigou, arriscou a vida para restabelecer. Arriscou a vida para restabelecer. Olhe para mim aqui. Há 1 mês e 15 dias atrás, pastor Adeildo Costa, quem eu tributo respeito. Há 1 mês e 15 dias atrás, pastor Paulo Marcelo. Vem aquele infeliz. Corte não, infeliz. Vai ter que cortar 3 vezes. Infeliz. Que nunca foi eleito deputado. Entrou na rabada. Nem a baitolagem votou nele. 12 mil votos, miserável. Foi na rabada dos outros. Ele é. Infelizmente disse que é da Bahia. João William. O que você está dizendo, pastor? Está na internet. Está na internet, é público. Dizendo que nós evangélicos temos que morrer. E que a Bíblia deve ser queimada. Pois escuta essa. Em Levítico. Aliás, eu vou ler para não comprometer ninguém. Levítico capítulo 20, versículo 13. Quer saber quem é que deveria morrer? Quer? Espera aí, Willy. 20:13. Levítico capítulo 20, versículo 13. Diz assim: quando também o homem se deitar com outro homem como mulher, ambos praticaram abominação, deverão morrer, e o seu sangue é sobre eles. Homossexualismo diante da Bíblia naquela época era pecado e caía na pena de morte. Quando Deus fez no Éden, está escrito: macho e fêmeas o criou, Adão e Eva, não Adão e Ivo. Quer saber de uma? 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10.
1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. A pior agente de Satanás em nosso Brasil. A pior agente de Satanás em nosso Brasil chama-se Rede Globo, casa do Plim Plim. Me mostra qual é a novela deles que eles não colocam homossexual. Aquela novela das 8 que terminou uns 4 meses atrás. 2 homens se beijando, que foi recorde de audiência. Agora, na outra novela, já está botando uma mulher para largar o marido, para ser marida da outra mulher. E ninguém percebe que é o que diz a Bíblia de Satã. Que é o que diz a Bíblia de Satã. Que Bíblia de Satã, pastor? Avenida do Estado, São Paulo. Lá está a sede do satanismo. Eu fiz questão de entrar e comprei uma Bíblia deles. Capítulo 1, versículo 1. Destruamos a mentalidade das crianças de hoje e não nos preocupemos com o homem do amanhã. Aí minha filhinha, Áquila, que tem 6 aninhos, vai estudar como? Se quem está lá na frente, você não sabe se é homem ou se é mulher. Se é professora ou professor transvestido. E você não pode falar nada. Isso aqui é Brasil, país democrático. Você pode ser o que você quiser, mas eu tenho o direito de discordar. E quem discorda dessa safadeza, levante a mão e glorifique a Jesus. Agora, o que mais me dói, o que mais me dói na minha alma, escuta isso, é que a gente não atenta, olhe para cá, vou finalizar agora, para o que disse Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló, para não cometermos o que ela cometeu. Alguém me ouve, por favor? Diga amém. Escute isso. Escute isso. Ela vivia amando o tempo presente. Fica triste que eu vou falar, não, campeões. Mas a maioria de nós vivemos como se o céu não existisse. A maioria de nós vivemos como se tudo fosse aqui, acabou. Vamos comer aqui, casar, ter filho, depois morreu, acabou. A gente ama tanto o tempo presente, que acabamos rejeitando o futuro. Não se fala mais que Jesus está voltando.
a gente se esquece que tudo isso é prenúncio da vinda de Cristo. Concluindo, tomando assento. Seja sincero. O Brasil está diferente de Sodoma, pelo amor de Deus. Dentro do avião agora, o cara ficou zangado comigo. Ele veio me servir, mas ele deu uma quebrada tão quebrada que eu tomei um susto. Ele veio me servir, e ele cascavelava, é pior que cascavel na penha, jogava tudo. Ele veio me servir. Eu tomei um susto, eu disse, eu não quero não. Concluindo, ela saiu de Sodoma, mas não chegou em Zoar, porque o corpo estava na estrada, mas o coração estava em Sodoma. Agora fique pasmo aí, porque eu vou lhe falar e eu vou devolver o microfone. Fique pasmo. As duas filhas enganaram Ló o tempo todo. O coitado ainda disse para os cabras: eu tenho duas filhas virgens. Virgem o quê? Lê o texto direito. Quando chegaram em Zoar, sabe o que elas fizeram? Deram pinga para o pai. As duas entupiram o pai de pinga. Tiveram relação sexual com o pai. E tiveram 2 filhos. Os filhos de Amon e os filhos de Moabe. Aí vem Pedro e fala do sofrimento de Ló. Só Pedro revela como ele sofria. Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, que ele gemia, que ele chorava por ver Sodoma daquele jeito. Fiz esse arrodeio todo só para te dizer isso. Chegou a hora, está prestes a hora de sairmos desta Sodoma e irmos para Zoar. Pergunta simples: quantos têm certeza que vão chegar em Zoar? Quantos têm certeza que vão chegar em Zoar? Acha 2 pessoas e diga para ele, diga para ela: a gente se vê em Zoar. Quando eu disser Sodoma, aí você grita nunca mais. Aí depois do nunca mais eu vou vir atrás e vou dizer Zoar. Bate no peito e grita: tô chegando aí para estremecer o inferno. Igreja viva, igreja militante, Sodoma, Sodoma.